Olá, queridos amigos, queridas amigas. Que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um dos amigos. Realmente o Espírito de Deus possa inundar seus corações, dando-lhes o devido entendimento, sabedoria, e que todos tenham um feliz dia. Vamos à lição? E hoje, terça-feira, 27 de maio de 2025, a lição 9 de hoje, ela tem como título Debaixo de seus pés. E o título dessa lição de hoje foi retirado aqui do Salmo 47, versículo 3, que nos diz: Ele, no caso Deus, nos submeteu os povos e pôs sob os nossos pés as nações. Aqui o salmista, ele retirou, na época, os reis, quando eles obtinham vitória sobre seus inimigos, o rei, após ele vencer as batalhas sobre aqueles soldados mortos, se estarem vencidos, ele, rei, pisoteava realmente em cima daqueles cadáveres, para ele mostrar realmente ao seu povo que ficava em volta que a vitória dele era a vitória daquele povo. Só que aqui, Jesus, que é o Rei dos Reis, as vitórias que ele obteve em toda a sua, desde a criação até os momentos de hoje, quando ele obteve essas vitórias contra o inimigo, a vitória realmente do Rei dos Reis é nossa. A vitória são daqueles que aceitaram a Jesus como Salvador e Senhor. E a lição de hoje, baseada no livro de Salmos, capítulo 47, versículo de 1 a 4, e também no livro do apóstolo Paulo, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 até 17, onde esse livro de Salmo 47, ele foi feito pelos filhos de Corá, e é realmente um salmo muito belíssimo, um hino que celebra a soberania de Deus sobre todas as nações da terra, sobre as vitórias realmente que Deus obteve na terra sobre as nações pagãs, e que a vitória realmente é do povo cristão, somos nossas. E o salmista nos convida a nós adorarmos e reverenciarmos a Deus como um Rei glorioso, onde o fundamento de nossa fé é realmente através de Jesus, e Ele é a única esperança e alegria que nos dá realmente motivos a entender e de nós aceitarmos Ele Salvador, porque Ele faz uma promessa realmente de dar a vida eterna, e assim nós devemos nos alegrar e nós cantarmos de alegrias, para esse Deus maravilhoso e amoroso que nós temos. E aqui no Salmo 47, versículo 1 a 4, o salmista diz que nós obtemos também a vitória junto de Cristo. E nesse Salmo 47 mostra que nós devemos, através disto, louvar a Deus de várias formas, como diz ali no verso 1, diz lá: batei palmas, todos os povos, e celebrai a Deus com vozes de júbilo, mostrando que Deus concorda, para todos nós, com essa expressão de louvor, porque existem várias formas de louvor. E aqui eles batem palmas e cantam, E o salmista diz que nós reinaremos no céu com o Senhor, e os nossos pés estarão sobre as demais nações inimigas que um dia tentaram nos derrotar. E nesse salmo, feito aqui pelos filhos de Corá, afirma que todos nós, súditos do Rei dos Reis, Jesus,
ele dá uma promessa para nós, porque nós somos herança dele, herança do seu reino. E que nós devemos regozijar, estar alegres e esperançosos, né? E cantar louvores. E já o apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 a 17, se nós prestarmos atenção, nós veremos que ele ensina dois aspectos assim, diferentes relacionados da soberania de Cristo no mundo, quando ele, Cristo, realmente voltar realmente como Rei dos Reis, ele realmente irá libertar o seu povo fiel, os seus súditos, né, que o aceitaram ele como Salvador e Senhor. E no livro, porque aqui o autor da lição, ele faz uma comparação de 1 Tessalonicenses 4 com Zacarias 14:4. E já no livro de Zacarias 14, 4, diz que Jesus, em sua primeira vinda, ele veio como humilde, né? Como realmente um salvador nosso, e ele foi submetido a várias ações por amor a nós, para nos salvar, com o objetivo de salvar a pecador. E ele inclusive teve que pisar nessa terra, ele que é realmente um Deus, ele saiu do trono da graça para pisar nesse terreno aqui e ser realmente humilhado muitas das vezes que ele teve aqui. Mas que na sua segunda vinda, ele já virá como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e ele não pisará de forma alguma aqui na terra, porque ele ficará nas nuvens dos céus, como está lá em Apocalipse 1:7. E após 1000 anos, né, nós passaremos juntos com ele na Nova Jerusalém, e em que os pés de Jesus, aí sim, ele pisará nessa terra renovada. E o objetivo de Deus em estabelecer assim um povo separado aqui na terra, hoje, né, é para ele tornar-se, para que nós possamos ser dele, Jesus, uma sentinela, uma vigia, um atalaia, que com uma alegria contagiante e júbilo, nós pudéssemos bater palmas pela sua bondade, né? De ter realmente dado a oportunidade de pertencer à sua família e dele ter morrido na cruz por nós, por nos salvar, e de nós termos um Deus poderoso, que ele é Rei de toda a terra, que diz lá no Salmo 47, versículo 7, que sob esse governo, Criador e mantenedor de todas as coisas, o povo de Israel pudesse brilhar com todos os lugares onde for. E esse é o objetivo realmente que Deus dá para nós, essa missão de nós proclamarmos o Evangelho e brilhar realmente para Jesus, mostrar realmente o que foi realmente, o que é a conduta e o verdadeiro caráter de Deus, que é o amor. Porque nós somos súditos do Rei do Universo, porque ele próprio nos prometeu uma herança e um reino eterno para todos nós. E já na formação do seu povo, ele, Jesus, se meteu a todas as nações da terra, a fim de que, qual seja o som de trombeta, que diz ali no Salmo 47:5, a glória de Jacó iluminasse a todos através do seu amor infindável, do grande rei de toda a terra, que está lá no Salmo 47:2, para que as pessoas o aceitassem realmente a ele, Deus, como Criador e mantenedor de tudo isso. Mas o tempo passou e as gerações seguintes, não bem instruídas, e não sabiam como submeter-se, né, ao governo divino, eles rejeitaram o Senhor e perderam o foco original do chamado inicial da nação, que era uma nação eleita, sacerdócio real. Eles passaram realmente a
a pecar muito realmente e rejeitar o Senhor, e alguns se afastaram do Senhor e perderam a oportunidade de estar no reino dos céus. E este Salmo 47, feito pelos filhos de Corá, ele dá uma continuidade a essa esperança para todas as pessoas, para elas celebrarem, como ele menciona lá no Salmo 46, que também é de autoria dos filhos de Corá, para que todos tenham esperança, uma esperança no reino eterno. E o autor do livro de Levítico, Moisés, também ele era acostumado a entoar cântico, né? Como este Salmo 46 e 47, Moisés era acostumado a entoar cânticos assim, de vitória, em cada momento realmente da sua vida, onde o objetivo era alcançado. E ali era exaltado o grandioso Deus de Sião. O Deus, o Rei do Universo, está hoje, agora, neste momento, no santuário celestial, no seu tabernáculo. Ele está assentado no seu trono, que é Sião. E com a vitória alcançada pelo seu Filho Jesus na cruz do Calvário, sobre o inimigo cruel, Satanás, Deus é aclamado Rei. E por isso esse Salmo 47 é um chamado de salmo de entronização, caracterizado pelo louvor a Deus como Rei. O interessante é nós observarmos que o Salmo 47 ele passou a ser incluído na liturgia judaica, que é chamada de Rosh Hashanah, que é o primeiro dia do mês no calendário judaico, para celebrar as vitórias de Deus através de cânticos, né? Que é muito costume dos judeus fazerem isso. E assim os filhos de Corá, nesse Salmo 47, versículo 2, ele narra que o Senhor é santo e tremendo, que ele pôs as nações debaixo dos seus pés, onde reis de outras nações eram ferozes guerreiros, eles tentavam assim pisotear o povo de Israel, porém não conseguiram, porque por detrás realmente do povo de Israel, um povo separado, estava Deus, o Senhor dos senhores. E assim Deus, ele é o Rei dos reis, como fala no Salmo 47, 2. Ele se submeteu a todos os povos, ele venceu todos os povos, protegendo o povo de Israel. Deus sempre tem e sempre teve, né, sempre terá um povo para chamar de seu. E por intermédio de Jesus, que é chamado o Príncipe da Paz, todo aquele que nele crê, que diz lá em João 3,16, ele faz parte do povo de Deus, povo de Abraão, que fala lá no Salmo 47,9. Nós e nossos filhos fazemos parte desse povo escolhido para encher de fruto o mundo, que diz lá em Isaías 27,6. Ou seja, nós devemos proclamar o evangelho a todos os povos e nações, para que elas também tenham oportunidade de pertencer à família de Deus. E assim, que nós prossigamos em conhecer ao Senhor como a alva. A sua vinda é certa, né? Porque Jesus prometeu, e ele descerá sobre nós como uma chuva serôdia que rega a terra, que diz lá em Oséias capítulo 6, versículo 3. Como Isaías diz aqui, realmente, o Senhor e a vinda certa, é porque o próprio Jesus deu sinais da sua segunda vinda, que ele virá como Rei dos Reis e fará o julgamento realmente das pessoas más, que maltratam as pessoas, que não realmente ajudam a ninguém, só querem fazer o mal. Elas serão julgadas realmente na grande volta de Jesus. E eis que o Senhor, Deus, virá com poder. O seu braço dominará, e eis que o galardão está com ele, que ele dará a cada servo seu, e diante dele a sua recompensa a todos que o aceitaram ele como Salvador, que está lá em Isaías capítulo 40, versículo 9 até 10. Mas até a segunda vinda do nosso Senhor Jesus,
o certo mesmo é nós termos assim, e se preparar para esse momento, para nós termos um futuro brilhante, né? Estarmos reinando nos céus após a segunda vinda, que ele, Jesus, nos levará para lá. Enquanto ele não vem, nós temos que saber que nós estamos no meio assim de um grande conflito entre o bem Deus e o mal Satanás, e que ele, Satanás, tenta realmente tirar do caminho da verdade e levar ao engano. E a presença de Satanás hoje é devido à escolha errada de nossos primeiros pais, que cederam o domínio do planeta para Lúcifer, né? E a presença do inimigo a partir daí tornou-se constante. É só nós lermos ali o livro de Jó e ver que Satanás diz, quando ele fez nos ataques assim cruéis em cima de Jó e sua família, que está lá em Jó 1,7, Satanás ali declarou ser proprietário do mundo, porque ele vagava livremente. E a Bíblia menciona que no céu estava tendo um concílio, e eis que apareceu Satanás, e Deus perguntou a ele: de onde vem? E ele respondeu, como se fosse dono do mundo, de rodear a terra e passear por ela. Isso está lá em Jó, capítulo 1, versículo 7. E após isso fez muita crueldade com a família de Jó, né? Matou seus filhos, acabou com as suas propriedades e até colocou uma doença terrível em cima de Jó. E tudo para provar se Jó era realmente fiel a Deus. Assim como o povo de Israel aguardava o cumprimento da primeira vinda do Messias, o profeta Isaías termina sua fala anunciando a sua segunda vinda. E se tão somente o povo houvesse dado ouvido às profecias e à voz do Senhor, esse glorioso dia já teria acontecido, né? E contudo, desde a primeira vinda de Jesus a esta terra, já se passaram mais de 2000 anos de longanimidade, né? E misericórdia, porque Deus quer realmente levar o arrependimento o máximo de pessoas, porque Ele quer salvar a todos. Esse é o desejo de Deus. Por isso que muitos acham que está demorada a segunda vinda de Jesus. E nesses últimos dias, o Senhor tem guiado o restante do povo, como fala Zacarias 14:2, de seu povo, ou seja, o Israel espiritual que somos nós hoje, que está lá em Gálatas 6:16, que ele pretende realmente levar a todo realmente esse povo espiritual para as mansões celestiais. E assim como Jesus travou uma terrível batalha pelo seu povo sobre o Monte das Oliveiras, que fala lá em Zacarias 14:4 e Mateus capítulo 26, versículos 36 até 46, hoje a luta que nós temos, né, é grande, né, porque o inimigo tem colocado dificuldades para nós. Mas nós somente temos um sumo sacerdote que ele vem intercedendo por nós lá no céu, que é Jesus, que ele deseja nos dar força para esse momento. Jesus, ao estar prestes a morrer e ressuscitar, disse que regressaria de novo, novamente, está lá em João capítulo 14, versículo 1 a 3, que não era para nós ficarmos aflitos, né? Que ele iria para o céu, para preparar um lugar para todos nós. Ele disse isso para seus discípulos, né? E que todos o aceitassem, que ele voltaria para tomar para ele mesmo a todos nós. E ele deu sinais dessa segunda vinda ali quando ele falou para seus discípulos. Mas como regressará? Como será que Jesus regressará? Lucas capítulo 21, 27, ele mostra de como Jesus voltará. Ele diz lá: então verão ver o Filho do Homem em uma nuvem com poder e grande glória. Ou seja, a segunda vinda de Jesus, ele não pisará aqui na nossa terra.
Ele estará nas nuvens dos céus. E quem levará a todos nós, sejam os mortos que serão ressuscitados, sejam as pessoas que estarão vivas, ou os anjos que levarão a todos nós até as nuvens dos céus para o encontro com o Senhor Jesus. E Jesus também diz, em Apocalipse 1,7, que ele volta a falar através da inspiração de João, em Apocalipse 1,7, que eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. Aqui mais uma vez mencionando que Jesus virá nas nuvens dos céus, e que todo olho verá na época da segunda vinda. Ou seja, aqueles que, quando ele fala até aqueles que traspassaram, ele está falando daqueles que maltrataram Jesus, crucificaram Jesus, fizeram escárnio de Cristo. Esses também verão e lamentarão a Jesus nas nuvens dos céus. O profeta Zacarias diz que Jesus desceu à terra somente quando Jesus, havia ressuscitado quando Jesus veio para a primeira vez. Jesus ressuscitou e ele pisou aqui na terra, onde ele realmente falou com vários de seus discípulos, mas que na segunda vinda, Jesus, só estará nas nuvens dos céus, e nós todos veremos a ele em glória, ele vindo realmente nos buscar. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, você passa a ser uma pessoa sábia, uma pessoa de entendimento, sabe manusear bem as Escrituras e vai entender realmente esses pontos, né? Quando Jesus nasceu, morreu, ressuscitou e esteve pisando aqui nessa terra, e que na segunda vinda ele não pisará. E ele virá realmente como o Rei dos Reis. Ele virá nos buscar. E quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, obedecendo aos seus estatutos e mandamentos, você ganhará de presente de Deus algo maravilhoso que chama-se salvação. E com isto, na grande volta de Jesus a este mundo, que está se aproximando, que Jesus deu os sinais em Mateus 24 e Lucas 21, Jesus, nessa segunda vinda, ele levará você, seus filhos, sua família, seus amigos e todos nós, sabe para onde? Para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, onde lá não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá mais perseguições. Você estará no céu, você participará da grande boda do Cordeiro, que é uma união, um casamento entre Jesus, o noivo, e a sua noiva, a igreja, que somos nós. E você, meu amigo, minha amiga, terá uma grande oportunidade de estar assim, face a face com Jesus. Já imaginou? E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.